Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos pedir mais uma vez que nos ensine a Tua Palavra e nos ajude a compreender a instrução, Senhor, que vem dela. Que o Senhor convença os nossos corações e nos transforme em nome de Jesus Cristo. Amém. Estão todos aqui já? Irmãos, em março, se eu não me engano, no último domingo de março, de manhã, no período da escola dominical, o conselho decidiu que vai ser a eleição de pastor desta igreja, eleição pastoral desta igreja, né? Com um candidato único, que sou eu, né? Para um mandato de 5 anos. Todos os anos, quando nós temos eleição para presbíteros, o manual, nossa Constituição, manda que haja um período de preparação para essa eleição, a fim de conhecermos o que é o ministério dos presbíteros, aqueles que são, quais são os pré-requisitos, né, exigidos pela palavra de Deus para que os homens assumam o presbiterato. E nesse ano eu decidi também que os pastores, né, essa eleição pastoral deveria acontecer depois de uma preparação para isso. E quando se fala de escolher um pastor, não se fala de escolher apenas uma pessoa, né, fulano de tal, cicrano e tudo mais. É uma questão de escolher uma proposta pastoral para a igreja, diretrizes para a igreja, porque eu não sou apenas uma pessoa. Exercendo o pastorado, eu tenho um estilo pastoral, tenho uma filosofia pastoral, tem princípios e diretrizes que norteiam a minha forma de pastorear a igreja. E, na verdade, o que a igreja precisa escolher não é uma pessoa, não é o personalismo, é justamente se esse estilo pastoral é o que a igreja quer, mediante aquilo que a palavra de Deus afirma que tem que ser. Então, o meu desejo é justamente mostrar para a igreja, nesses domingos que nós teremos até março, quando nós retomaremos a nossa escola dominical normalmente, apresentar para a igreja justamente de maneira muito clara, muito objetiva, aquilo que me norteia como pastor, né, os princípios que me são caros e que vão determinar a minha forma de pastorear, não é? E como, eu não sei se os irmãos lembram, eu lembro muito bem, quando o presbitério, ele me ordenou ao sagrado ministério e depois me instalou como pastor desta igreja, eu fiz um voto à igreja, diante de Deus e diante do meu presbitério e diante da própria igreja, de que iria pastoreá-la de forma fiel, de forma bíblica e algo pelo que eu tenho zelado até hoje. Vocês, a igreja, ela também fez um voto de submissão, de reconhecimento de autoridade, até o ponto em que eu seja fiel às Escrituras. E, logicamente, é aí onde nós rompemos qualquer aliança, né? Quando não há fidelidade às Escrituras, não deve se haver sujeição. Mas, mesmo dentro da fidelidade à Escritura, tem estilos e estilos de pastorado, e os irmãos vão precisar decidir em relação a isso. Então, para que não haja dúvidas, eu tenho falado para os irmãos, eu não tenho nenhum interesse de deixar a igreja. Eu escolhi ser pastor da 13 de maio, foi uma escolha pessoal minha, e eu quero estar certo de que os irmãos sabem em que vão votar, em que estilo de pastorado esta igreja vai ter, está tendo, e se realmente querem isso. Porque a partir daí, nós caminhamos sem intrigas, sem rebeliões, nós caminhamos em paz. Então, eu escolhi ser pastor da 13, não é? Eu creio que os irmãos me escolheram para pastorear. Só que, e se confirmarem isso na próxima eleição,
isso implica um compromisso, não é? Um compromisso do meu lado de ser fiel às Escrituras, do lado dos irmãos de serem fiéis às Escrituras, atendendo aquilo que o pastor a forma como o pastor, juntamente com o conselho, está conduzindo a igreja. Portanto, é importante que vocês entendam, estejam presentes, participem daquilo que eu irei mostrar nesses domingos a respeito da forma como eu irei pastorear essa igreja, como tenho pastoreado e irei pastorear, né? É a partir daí que vocês vão, de fato, ter a condição de entender se querem o que querem para a igreja ou não. Precisamos ser honestos nisso tudo, né? Então, no boletim, se você tem o digital, você pode abrir aí no seu celular e não ficar olhando o WhatsApp, logicamente. E tem também, para aqueles que não gostam do digital, algumas unidades ali na mesa de som. Acho que o Bruno vai distribuir aí para quem não usa o digital. Essa pastoral que escrevi, cujo título é Obedeça ao Pastor, ela fala justamente de um primeiro princípio que é muito caro nas Escrituras, a respeito dessa relação pastor e a igreja, que é o da igreja, de fato, reconhecer o pastorado e, uma vez que isso acontece, ser obediente a esse pastorado, não é? Parece um título presunçoso, arrogante até, mas, na verdade, esse é um princípio bíblico que não pode ser esquecido e não pode ser deixado de lado na igreja. Na verdade, o bom andamento de uma igreja, a ordem da igreja, a paz da igreja, depende muito dessa relação que os crentes têm com o seu pastor, a forma como eles encaram o ministério pastoral. E isso é importante, irmãos, porque me lembro que, ao chegar aqui na igreja, há 8 anos, e ainda em tempos recentes, o ministério pastoral estava muito desgastado, né? A história da igreja em anos recentes, nos últimos anos, antes do meu pastoreio, ela revelava muitos problemas nessa área, o que trouxe muito desgaste para a figura pastoral, não para pastores pessoalmente falando, mas para a figura, o ministério pastoral. O que encontrei foi uma igreja que desacreditava do pastor, que não confiava no pastor, que não respeitava o pastor. Eu creio que o que foi vivenciado aqui em anos anteriores deve ter realmente colaborado para isso. E isso é muito ruim, porque a igreja sem o pastor, ou com um pastor simplesmente decorativo, é uma igreja que está sem orientação, não é? É uma igreja que está basicamente como estavam os israelitas no tempo dos juízes, cada um fazendo o que quer, cada um agindo da maneira como acha melhor, dentro e fora da igreja. E quando isso acontece, você não tem ordem. Quando não tem ordem, não tem paz. E aí nós temos uma série de problemas que vão se tornando mais graves a cada dia e se perpetuando numa congregação. Uma das coisas que tenho tentado fazer, e eu creio que nós estamos avançando nisso, é fazer com que os irmãos, que nós compreendamos a importância do pastor da igreja. Quando eu falo pastor, não estou falando só de mim, estou falando do conselho da igreja, que são os pastores da igreja. Essa consideração por aqueles que o Senhor colocou como líderes, guias da igreja. A igreja, nós vamos ver daqui a pouco, ela precisa ter estes homens, e em especial aquele que se afadiga para o ensino, o pastor chamado docente, aquele que está
ao encargo do pastoreio das almas por meio do ensino da palavra, essas pessoas devem contar com consideração da igreja, com o respeito da igreja. A autoridade dessas pessoas deve ser valorizada. Essas pessoas devem ser obedecidas enquanto são fiéis às Escrituras Sagradas. Então, nessa manhã eu quero justamente falar sobre isso. Eu tenho em mente aqui um exemplo de uma igreja que eu conheço, que não é daqui da nossa capital, mas que tem sofrido ultimamente muito por conta da questão pastoral. Eu acho que há uns 5 anos, o pastor que estava lá já há muito tempo, ele saiu da igreja, houve um processo de sucessão pastoral não muito bem sucedido, e desde então ele saiu desgastado. Desde então os pastores que se revezam no pastoreio da igreja também têm ministérios meio desastrados. E aí, as últimas notícias que a gente ouve a respeito das pessoas da igreja é que, como que de uma forma generalizada, os problemas começaram a pipocar, famílias se destruindo, casamentos acabando, famílias extremamente unidas que agora não se falam mais dentro da comunidade, pais contra filhos. Isso é um reflexo do não pastoreio, isso é um reflexo de uma igreja que não tem pastor. A gente acha que cargos, funções são coisas muitas vezes decorativas na igreja, mas aquilo que Deus providencia para a sua igreja é porque é necessário para ela. E quando não há essas coisas, ou quando elas são mal feitas, quando faltam essas pessoas, a igreja sofre, e sofre muito. Sofre por não ter direção, por não ter governo, por não ter instrução. Isso faz com que a igreja entre em frangalhos. Uma igreja outrora muito forte, agora está cambaleando, e a razão disso é o ministério pastoral que não está sendo executado da maneira correta, que a igreja não olha da maneira correta, e aí sofre dessa maneira. Então, eu quero começar com Hebreus, para você perceber logo que o título da minha pastoral, desse estudo que vamos fazer, não é um título arrogante, muito menos estou puxando a brasa para a minha sardinha, mas é justamente o que a palavra de Deus ensina a respeito de como a igreja deve lidar com o seu pastor, com os seus guias, com os seus líderes. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 17. Diz assim: obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Algumas vezes já falei sobre isso aqui, sobre essa passagem, mas observe como ela é objetiva, como ela é muito clara, não é algo que nós estamos inferindo, ou precisamos de uma interpretação muito rebuscada para saber o que de fato esse texto quer dizer. Ele é muito direto. Não é? Obedeçam os seus líderes, submetam-se à autoridade dele, de velar pela alma, de cuidar espiritualmente da igreja. E você vai observar biblicamente que
todo aquele que tem a responsabilidade de cuidar de alguém recebe de Deus a autoridade. Quem é que cuida dos filhos? Os pais. A quem Deus deu autoridade? Aos pais ou aos filhos? Aos pais. Por quê? Porque como você vai cuidar de uma criança sobre a qual você não tem autoridade? Você já experimentou tomar conta de um menino rebelde? Já passou por essa experiência? Você mora em apartamento e não tem rede de proteção. Aí você tem aquela criança que como a gente diz no popular, né? O cão. Aí a sua amiga fala assim: fulano, você pode cuidar do meu filho por essa tarde? Aí você fala: meu Deus. Você tranca todas as janelas, passa aquela correntinha, né? Acho que nem tem mais aquilo lá, o pega-ladrão, né? Você procura ver qual é o filme que a criança assiste sem se mexer, porque você sabe que na hora que ele resolver pular da janela, não vai ter quem diga a ele que não faça isso. Por quê? Porque você não tem autoridade sobre essa criança, então você não tem como cuidar dela. E esse, inclusive, irmãos, fazendo um parêntese aqui, é uma das razões bíblicas porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos a obedecer. Uma criança que não obedece, ela tem grande dificuldade de ser recebida na casa das pessoas. Então você imagina numa colônia de férias, de repente você recebe um bilhetinho: não traga mais fulano não. Ou você percebe que os seus amigos começam a convidar menos você para a casa deles, né? Porque eles têm medo de que o sofá fique com o pé marcado, né? Às vezes fica complicado, porque é impossível cuidar de uma criança que não aceite autoridade. Por que a Bíblia diz que os membros da igreja devem obedecer aos líderes? Porque é tarefa dos líderes cuidar dos membros da igreja, espiritualmente. Eles velam por sua alma. Então você imagine como é que eu posso cuidar de você dizendo: olha, cuidado para não ir para o inferno, se você não atende a minha voz. Não há tela de segurança para o inferno. Eu estou recebendo você no meu apartamento, sem tela de segurança, só que do outro lado é o inferno. Eu tenho que dizer para você: olha, não pule, e você tem que entender que você não pode pular. É por isso que me dada a autoridade como pastor, e é por isso que você deve reconhecer a autoridade pastoral, por causa do mistério, do trabalho, do ofício que eu executo, e não só eu, mas todos os presbíteros, juntamente comigo. Então, essa é a razão. E então o apóstolo aqui repete: obedeçam-lhes. Por outra razão, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, a outra razão dessa obediência diz respeito à qualidade do serviço que eu vou prestar. Não é? Mais uma vez, trazendo o exemplo para a nossa casa. Você tem 2, 3, 4 ou 5 filhos. Não é? Um só não dá para fazer o comparativo. Vamos a partir de 2. Um é bonzinho, lhe obedece, está sempre disposto a lhe ajudar. Antes que você peça, ele já está lá, colocando a mesa e tal. O outro não é assim. O outro você tem que falar 1000 vezes, é respondão, não vai bem na escola, parece que ele acorda de manhã e faz uma lista de como infernizar a sua vida. Tem crianças que são assim, tem filhos que são assim, infelizmente. Você ama os dois igualmente, você continuará fazendo comida para os dois, você continuará instruindo os dois, você continuará educando os dois, comprando roupa para os dois, fazendo tudo para os dois. Agora, em qual filho você terá mais alegria? Para qual filho o trabalho será mais fácil de ser realizado? Certamente é para aquele que lhe atende, para aquele que facilita a sua vida. Um você vai atender com alegria, outro você vai atender muitas vezes com o coração pesado.
E você sabe que exercer paternidade e maternidade nessa condição é extremamente difícil. Quem tem filhos difíceis sabem do que eu estou falando. Como muitas vezes é doloroso exercer aquilo que deveria dar prazer, paternidade e maternidade. A mesma coisa acontece na igreja, no que diz respeito ao ministério pastoral. Muitas vezes o ministério pastoral, as pessoas falam assim: pastor, não sei como é que o senhor aguenta, o tempo todo pessoas conversando com o senhor, pedindo conselho, contando problemas. Irmãos, isso não traz nenhum peso para a minha alma. Eu venho aqui de manhã, se eu tiver o dia todo que receber pessoas para me contar problemas, para chorar, eu vou chegar em casa, eu vou comer do mesmo jeito, eu vou dormir do mesmo jeito, vou estar do mesmo jeito. Lógico, o meu coração vai estar voltado para isso, eu vou orar por essas pessoas, mas isso não me cansa, isso não me traz nenhum tipo de pesar. O que realmente traz pesar para o pastor, o que realmente torna o trabalho extremamente difícil de ser realizado, o que tira o prazer do trabalho, não é ter uma igreja com pessoas que têm problemas, é ter pessoas problema, pessoas que estão contra a rebelião do coração, as pessoas que não ouvem, as pessoas que sem razão se levantam para minar o trabalho, e isso dá tristeza, e isso provoca depressão. Estou falando de depressão, não a enfermidade, mas essa vontade de não estar mais ali, de largar tudo, de até abandonar o ministério. Você perde a razão, a alegria de desempenhar aquilo para o que você foi chamado. E quando isso acontece, não é só o pastor que sofre, a igreja toda sofre. Veja, aqui mesmo em Hebreus, o apóstolo fala assim: olha, cuidado para que na comunidade não tenha nenhuma raiz de amargura. Ele está falando assim: tome cuidado para que uma pessoa na comunidade não esteja tão amargurada a ponto de contaminar todo o resto. Veja, se um membro da igreja ele está amargurado, ele afeta a igreja como um todo. Você imagine se o pastor for o amargurado. Você já imaginou o que acontece? É uma desgraça para a igreja, não é? Porque o pastor tem chamado, tem dom, tem o Espírito Santo, mas ele é um homem, é uma pessoa, é um crente em transformação, e que quando sofre, quando está amargurado, quando tem que lidar com dificuldades que são postas pela rebelião, pela falta de obediência da igreja, injustificada, esses momentos difíceis são momentos provocadores do pecado. É por isso que muitas vezes o pastor está aqui atendendo a igreja de maneira pecaminosa. Quem vai sofrer? Todos nós. Todos nós vamos sofrer. Toda a igreja vai ficar amargurada. Todo mundo vai perceber que as coisas não estão bem. O trabalho decai, a paciência decai, tudo fica pior. Falta criatividade, falta vontade mesmo de trabalhar, vontade de planejar, falta esperança de que as coisas vão melhorar. Então, a Bíblia trata a obediência dos membros da igreja com os seus líderes, porque esta obediência é necessária para a segurança dos crentes, tanto espiritual como no exercício normal da vida de comunidade da igreja. Então veja que meu título aqui ele não é presunçoso, não é arrogante, e de maneira alguma é uma exaltação de mim mesmo. Eu estou falando sobre o ministério pastoral, como eu o vejo e como eu acredito que deve ser. Diante disso, eu não posso ser um pastor que abre mão da autoridade. Eu não posso ser um pastor que abre mão de ser obedecido enquanto fiel às Escrituras Sagradas. Eu não posso abrir mão de ser um pastor que conduz de fato a igreja e não é conduzido com a igreja. Eu acredito que se Deus me coloca numa posição de liderança, se Ele me confia o púlpito desta igreja, e isso é confirmado não apenas por sentimentos em meu coração, mas pela própria igreja, pelo presbitério que me trouxe aqui,
pela própria palavra do Senhor, é porque Ele quer que eu guie essa igreja e não seja guiado por ela. Então, na minha visão pastoral, fundamentada na palavra de Deus, eu tenho que exercer autoridade e os irmãos precisam responder a essa autoridade. Eu sou o guia da igreja e os irmãos serão guiados por mim, ainda que essa responsabilidade seja extremamente alta para mim. Mas é assim que tem que ser, esta é a ordem que Deus estabeleceu e não pode ser diferente. Exercer autoridade não é ser autoritário, não é deixar de ouvir conselhos e tudo mais, seria loucura. Mas no final a decisão é minha, a decisão é do conselho desta igreja. Somos nós que respondemos e velamos pela alma dos irmãos. Então é digno que a igreja respeite a autoridade dos seus pastores. E é dessa forma que eu tenho trabalhado, e não será diferente, a não ser que algo muito extraordinário aconteça para pior comigo, né? Desobedecer a palavra de Deus. Mas, como a palavra de Deus nos mostra, é assim que deve ser, e é assim que eu tentarei me conduzir e conduzir a igreja até o fim. Eu preciso mostrar para os irmãos justamente um pouco da teologia bíblica a respeito dessa questão da necessidade de governo e da necessidade de se obedecer ao governo. A Bíblia nunca pregou anarquia. Anarquia é sem governo, não é? Muito pelo contrário. Então, voltando aqui ao nosso boletim, rapidamente, eu quero apontar alguns fatos que nos ajudam a compreender a necessidade de governo e o respeito a esse governo. Então, houve um tempo em Israel que não havia rei e cada um fazia o que bem entendesse. Você abre lá no livro de Juízes, capítulo 17, capítulo 21, e você vai ouvir isso se repetindo. Na verdade, a frase não havia rei, ou quando não havia rei em Israel, se repete várias vezes em Juízes, e especificamente dizendo a consequência disso, que cada um fazia o que queria, nesses dois versículos que estão apontados aí. Mas essa fase da história de Israel sem liderança é uma das piores fases daquele povo, não é? Em todos os sentidos. O povo se tornou idólatra, o povo se tornou imoral, se tornou presa fácil para os inimigos, e aqui e acolá Deus tinha que levantar um homem para assumir o governo daquele povo e servir como libertador, colocar as coisas em ordem, mas novamente o povo vinha e caía nessa anarquia. Então isso foi muito ruim. E Juízes ele faz um contraste muito forte com o tempo anterior à época dos Juízes e o próprio tempo de Juízes. Os primeiros capítulos vão dizer que vão relatar que Josué, o último grande líder naquela época, tinha morrido e toda a geração daqueles que estavam com Josué morreu. E a partir dali o povo começou a se desorganizar, afastar-se do Senhor, se tornou idólatra. Então você tem dois grandes líderes, Moisés, depois Josué, com todos os anciãos, né, que foram escolhidos, e depois você tem um tempo onde o povo não tem líder, onde o povo está largado à sua própria sorte, e cada um faz o que quer. Aí você vai encontrar essas coisas que eu anotei para vocês, que são a idolatria, a imoralidade, fome, peste, o povo sendo destruído pelos inimigos, e essas coisas que nós lemos lá em Juízes. Eles estavam entregues ao caos. Era essa a situação do povo de Israel em Juízes. Então, nós podemos até pensar que essa ideia de cada um fazer o que está na cabeça é uma coisa boa. É o ideal de liberdade do nosso tempo. Somos de uma cultura individualista e relativista. É um por si e cada um tem a sua verdade. Esses dois princípios que regem a nossa cultura
pode ser traduzida nessa frase: cada um faz o que está na sua cabeça. Então, todo mundo quer viver assim, pela sua cabeça. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que quero. Nós não somos uma igreja fora do tempo. Esse tipo de pensamento reflete em nós. Por que eu deveria obedecer a alguém? Por que eu deveria ser guiado por alguém, se eu posso fazer da minha maneira? Se a minha cabeça pode me guiar? Se eu posso fazer sozinho as coisas? Um estilo de canal no YouTube que tem feito bastante sucesso é do tipo do it yourself, né? Faça você mesmo. Tem aquele lá DIY, né? Então é uma versão em inglês de faça você mesmo. Então estão as pessoas dizendo que você não depende. Isso é muito bom, né? Mas esse é um estilo do mundo. Faça você mesmo. E o melhor, faça da sua própria forma. Não precisa de orientação. A gente observa que isso acontece na igreja muitas vezes, né? Observa que, apesar das pessoas congregarem, ouvirem sermões, ouvirem instrução, estudo, no final das contas, elas escolhem fazer as coisas da forma como elas querem fazer, conduzir as suas famílias da forma como elas querem conduzir, dirigir as suas vidas, negócios, da forma como elas querem, como elas acham certo. Ainda que possa ter até a figura do rei, mas está cada um fazendo as coisas de acordo com a sua cabeça. Então, isso não traz ordem, isso traz caos. Na Bíblia, todas as vezes que falta governo, o resultado é caos. O resultado é problema, é tristeza, enfim. Porque não foi assim que Deus estabeleceu as coisas. Então, é justamente isso que nós precisamos ver, que a vontade de Deus, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, nos mostra que Deus ama a ordem. Consequentemente, Ele que criou a ordem, estabeleceu o governo, justamente para se manter a ordem. Então, lá no primeiro capítulo, você vê, por exemplo, que Deus separou luz e trevas. Não é isso? Fez separação dessas duas coisas. Nós vemos que, por causa disso, tem estações definidas no ano, há uma ordem de tempo, que o tempo é justamente a organização, né, cronológica das coisas. E a Bíblia fala que Deus separou luz e trevas e colocou uma coisa para governar a luz, o dia, e uma coisa para governar as trevas, a noite. Quem governa o dia e a noite? Esses dois astros são responsáveis por organizar o nosso sistema solar. Eles governam o nosso sistema solar. Claro que nós sabemos, o Sol principalmente, mas depende da Lua, a maré, não é, Bruno? Não é? As estações do ano, a quantidade de luz que nós temos em um dia, a hora que começa a noite, a hora que termina, a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe. Isso tudo está muito bem organizado. As correntes marítimas, o tipo de vento, todas essas coisas, a fruta que vai nascer em determinada época, a não ser que nós alteremos, todas as coisas acontecem sempre da mesma maneira, muito bem organizadas. Por quê? Porque Deus estabeleceu um governo natural para o mundo que Ele criou. As leis físicas e matemáticas governam o universo. O universo, então, nos mostra que Deus ama a ordem, que Deus ama o governo, porque Ele estabelece ordem por meio do governo. Ele é o soberano absoluto e, então, Ele governa todas as coisas por meio daquilo a quem Ele delega, a sua autoridade para governar. Isso não é só no universo. As relações também humanas foram organizadas dessa maneira. As relações estão estabelecidas em autoridade e sujeição. Homem, mulher, pais, filhos, patrões, empregados, mais velhos, mais novos. Essa é a ordem de Deus que nós encontramos em toda a Bíblia.
O 5º mandamento vai nos ensinar que Deus justamente estabeleceu umas pessoas para governarem, outras pessoas para serem governadas. Isso não é para nenhum tipo de absolutismo ou, como nós costumamos pensar, de repressão, de tirar proveito do que governa sobre o que é governado, mas é justamente o contrário. Os que governam estão a serviço dos que estão governados. São aqueles que recebem a responsabilidade de cuidar dos governados. E é por isso justamente que eles têm autoridade e que os outros devem se submeter. Então nós vemos isso o tempo todo na Bíblia, e no Antigo Testamento, na criação, e não é só lá que isso aparece, aparece também na redenção. Vamos abrir a Bíblia. Vamos para Efésios. Por exemplo, né? A partir do capítulo 5, versículo 18, fala assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, Paulo, nos capítulos anteriores, fala sobre o que Cristo fez, a obra da redenção, como fomos salvos por Ele, o plano redentor de Deus desde a eternidade passada e assim por diante. Depois ele fala que a vida cristã ela só pode ser vivida se estivermos controlados pelo Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo. E quais são os resultados do Espírito Santo controlando as nossas vidas? Como é que esse controle do Espírito, esse estar cheio do Espírito, se evidencia em nossa vida? O que isso provoca na nossa vida? Semana passada nós vimos que uma das coisas que provocava, como resultado da ação do Espírito na vida do crente, era a generosidade. As pessoas não se apegavam mais aos seus bens, mas elas começavam a distribuir sempre que havia necessidade. Eles eram fiéis, eles eram generosos, eram voluntários, fruto do Espírito Santo. Aqui em Efésios e em Colossenses, Paulo vai dizer que resultado da ação do Espírito Santo nas nossas vidas é que as nossas relações voltam à ordem, uma ordem que está sendo desfeita pelo pecado, pela corrupção do gênero humano, mas que na redenção volta à ordem. Então, o que acontece com o homem que é cheio do Espírito Santo? Ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o que acontece com a mulher que é cheia do Espírito Santo? Ela se submete ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. E o que acontece com o pai cheio do Espírito Santo? Ele cria os seus filhos na disciplina e administração do Senhor. O que acontece com filhos cheios do Espírito Santo? Eles obedecem seus pais. O que acontece com empregados, patrões cheios do Espírito Santo? Eles respeitam os seus empregados e tratam com bondade. E o que acontece com empregados cheios do Espírito Santo? Eles servem aos seus patrões com alegria, com respeito, seja na ausência deles, ou seja na presença deles, da mesma forma. A ação do Espírito Santo na vida das pessoas regula os relacionamentos. Novamente, fazendo-nos lembrar que há pessoas que estão em autoridade e outras que estão em sujeição. E nós nos sujeitamos mutuamente quando respeitamos essas posições. É por isso que filhos desobedientes
ainda que professem uma boa doutrina, eles estão com uma deficiência espiritual e de piedade. Da mesma forma as mulheres, da mesma forma os homens, maus empregados estão, de fato, crentes que são empregados ruins, têm que realmente pensar se são controlados pelo Espírito Santo do Senhor. Colossenses vai dizer exatamente a mesma coisa, só que Paulo usa, ao invés de espírito, ele usa o meio pelo qual o Espírito Santo age, que é a palavra do Senhor. No capítulo 3, verso 16, Paulo fala: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E mais uma vez, a partir do verso 18, Paulo vai dar as mesmas instruções. Pessoas que são governadas, nas quais a palavra de Deus habita ricamente. No caso de mulheres, elas submeterão seus maridos. No caso de maridos, amarão suas mulheres. No caso de filhos, serão obedientes aos pais. No caso de pais, tratarão seus filhos de forma que eles não fiquem irritados. E assim por diante. Então, nós não observamos em nenhum momento nas Escrituras Sagradas um tipo de liberdade, um tipo de autonomia, qual é a palavra lá da libertação dos escravos? De alforria, não é? Tem uma outra palavra que eu queria dizer aqui. De emancipação, em que cada um possa viver segundo a sua própria mente. Todos nós estamos envolvidos, de alguma forma, em uma relação de sujeição a alguma autoridade. Em algum momento nós somos autoridades, em algum momento nós estamos sujeitos a alguma autoridade. E isso deve ser respeitado. Essa é a boa ordem que Deus estabeleceu para este mundo. Neste mundo, nós vivemos isso particularmente no Brasil, onde não se dá valor à autoridade, onde o individualismo travestido de direitos humanos, se torna, impera. O que nós estamos experimentando na nossa sociedade? A violência que nós vivemos não é uma questão simplesmente de má índole, é uma questão também de falta de autoridade. O que nós fazemos com o nosso governo, a forma como nós não conseguimos, de maneira digna, confrontar o nosso governo, o que fazemos é piada, é chacota, é justamente uma crise de autoridade institucional no nosso país. Nós, brasileiros, entendemos muito bem o que é uma comunidade onde não há autoridade, onde não há reconhecimento de autoridade. O que há é uma imposição de poder e que nós simplesmente usufruímos ou sofremos dessa coisa. Nós não podemos pegar esse modelo mundano e reproduzir na igreja, achando que as pessoas que foram colocadas como guias por Deus estão ali de enfeite e que nos é opcional obedecer, sujeitar ou não. Essa não é a forma bíblica que Deus organiza as coisas. Pelo contrário, Deus nos mostra que, em seu plano redentor, ao encher as pessoas com o Espírito, em encher os corações delas com a palavra, o resultado será que esta ordem, autoridade e sujeição voltará a funcionar. E certamente isso começa a partir da igreja. Então,
A primeira coisa que Deus providenciou foi para a sua igreja, antes de torná-la visível, pública, né, como nós a conhecemos no Novo Testamento, foi justamente providenciar para ela uma cabeça. Cristo, em sua obra redentora, ele conquistou o direito de ser a cabeça da igreja. É em Cristo que nós estamos. Então, a primeira coisa que Deus providenciou foi um governo para esta igreja. Quem é o dono da igreja? Quem é o governo absoluto da igreja? Quem é a cabeça da igreja? Cristo, que nos adquiriu com o seu sangue na cruz do Calvário. Agora, se eu perguntar para você, Jesus é o seu Senhor? O que você me responde? Jesus é o seu Senhor? Deixa eu fazer a pergunta de uma forma mais evangelística, né? Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Muito bem. Como é que Cristo é Senhor da sua vida? Como é que você observa o senhorio de Cristo na sua vida? Muito bem. Como é que você se sujeita a Cristo? A quem? A Deus? Será que é só isso mesmo? A pergunta é, como é que Cristo governa a sua igreja? Será que é só pelos sentimentos que nós temos, de que Ele está nos guiando? Cristo governa a sua igreja por meio da sua palavra. De maneira objetiva, prática. Como é que isso é executado? Não é? Vamos olhar então o nosso catecismo. É muito fácil. Pergunta 45 do nosso catecismo, não é? É a seguinte pergunta. Nós sabemos que Cristo tem, vamos ver se vocês estão bons de Bíblia, né? Escola dominical. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Alguém falou profeta, alguém falou sacerdote e alguém falou rei, né? Então, no geral, nós estamos bem, né? Como corpo somos um, então todo mundo acertou. Rei, profeta, sacerdote. Geralmente falamos profeta, sacerdote e rei. É assim que Cristo, ele exerce o seu papel de mediador nessas 3 funções. Profeta, sacerdote e rei. O sacerdote, ele se oferece como sacrifício em nosso lugar, e sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. O profeta, aquele que nos revela a palavra, ele mesmo a própria revelação de Deus. E como rei, ele governa as nossas vidas, providencia o que nós necessitamos e nos protege do mal. Então a pergunta do catecismo, a 45 do breve catecismo, é: como exerce Cristo as funções de rei? Como é que Cristo exerce essa função de rei? Eu tenho aqui anotado no boletim só a primeira parte dessa pergunta, dessa resposta, né? A pergunta 45. Diz assim: Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si. Como é que ele faz primeiro? Convoca para si aqueles que antes eram do mundo. A palavra eclesia, de onde nós tiramos igreja, significa justamente o chamado para fora, o ajuntamento, chamados para se juntarem. Então, essa assembleia, que se chama igreja, é conquistada por Cristo, adquirida por Ele, para ser dele e estar com Ele. Ótimo. A primeira coisa que nós sabemos é que Cristo exerce o seu governo nos chamando para si, nos fazendo igreja. E depois disso, dando-lhe oficiais. Quem são os oficiais da igreja? Seus pastores, seus presbíteros. Leis e disciplinas para, observe essa designação aí, para visivelmente governar. Se você depois tiver curiosidade, olhar a pergunta 45, vai falar de coisas que Cristo faz nesse seu governo, que são subjetivas, acontecem no nosso coração.
a forma como Ele nos alimenta espiritualmente, como Ele retém-nos para que não pequemos, como Ele nos protege dos nossos inimigos, dos inimigos dEle. Isso é a parte invisível do governo de Cristo, que acontece nos nossos corações. Nós não temos como mensurar isso, a não ser pelo nosso próprio testemunho. Mas há uma parte visível do governo de Cristo, objetiva, que você pode ver. E como é que esse governo de Cristo se dá de forma visível para a igreja? Por meio dos seus oficiais, que são aqueles responsáveis por zelar pela fidelidade na palavra de Deus, que é justamente por onde Cristo governa a sua igreja. Então, Cristo governa a sua igreja por meio dos seus oficiais, dos seus pastores, que pregam e ensinam a palavra. Então, é importante você observar que o governo de Cristo na igreja, na nossa igreja local, está sendo exercido quando o seu pastor, ele é fiel às Escrituras e está ali ensinando as Escrituras e direcionando a vida da igreja segundo as Escrituras Sagradas. É Cristo quem está governando a igreja. Quando a infidelidade acontece, essa igreja está acéfala, ela está traindo o cabeça, está sendo desobediente ao cabeça. E esse é um cuidado que os irmãos, o conselho da igreja deve ter, de julgar se aquele que está conduzindo a igreja é de fato um representante de Cristo e do seu governo. Então, aqui está uma coisa importante para você compreender por que você deve obedecer o seu pastor. E então, Cristo mesmo, ele, ao terminar o seu ministério terreno, ele tomou uma providência para a igreja. A primeira delas, no que diz respeito à sua ordem, à sua organização. Lá em Efésios, mais uma vez, é dito que ele deu dons. E que dons são esses? São pessoas que vão conduzir a igreja. Eu sei que você conhece esse texto, mas abra novamente lá em Efésios, no capítulo 4. No versículo 11, você então ouvirá o apóstolo Paulo ensinando aos de Éfeso a seguinte verdade, falando sobre Jesus, que depois de ser assunto aos céus, deu dons à sua igreja, e ele vai dizer quais são esses dons. E ele designou alguns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós sabemos que o ministério apostólico e profético, ele teve um tempo de duração, foram ministérios extraordinários que serviram a igreja na sua fundação e que com a morte do último apóstolo e do último profeta, esses ministérios, como apresentados na Bíblia, eles se encerraram. Nós não temos profetas hoje, ao molde do Antigo Testamento, o último foi João, e nós não temos apóstolos hoje, ao molde do Novo Testamento, porque desde que o último apóstolo, um daqueles 12, e o apóstolo Paulo, morreu, não temos mais apóstolos. O que nos restou para guiar a igreja? Evangelistas e pastores. E aqui você pode dizer, alguns acreditam que é pastores e mestres, e outros acreditam que é pastor-mestre. Eu acredito que a melhor exegese nos leva a pastor-mestre, aquele que instrui, aquele que ensina a igreja. É um dom que Deus dá à sua igreja, que é o seu governo, seus pastores, aqueles que estão aí para ensiná-la, capacitar a igreja a desenvolver os seus dons e assim cada um servir em seu ministério. Então a igreja, ela tem a única cabeça, que é Cristo, mas o próprio Cristo estabeleceu líderes para a igreja. E aí você observa na própria igreja apostólica, o apóstolo Paulo saía ao plantar as igrejas, depois ele visitava essas igrejas
e determinava que houvesse eleição de escolha de presbíteros, para que aquela igreja continuasse a ter guia, pastoreio e assim por diante. Ao final do seu ministério em Éfeso, ele chama os presbíteros da igreja, que ele chama de bispo, porque a função é de supervisionar, depois de presbíteros, e aconselha-os a cuidar bem da igreja, a pastorear a igreja. Nós não inventamos isso. Este cargo, essa função, esse ministério, não é uma invenção humana, é estabelecida pelo próprio Cristo para o bem da igreja. Ele chama isso de dom, um presente, uma ação da sua graça, a fim de continuar a nutrir os crentes, a fazê-los desenvolver na fé, a fazê-los crescer no trabalho, no serviço, a permitir que a igreja continue a se edificar. Isso é um dom. E como um dom, ele deve ser tratado com gratidão, ele deve ser respeitado, deve ser obedecido. Né? Então, reencerrando aqui, há 3 coisas que eu quero colocar. Eu coloquei 2 no boletim, mas há uma terceira que eu quero acrescentar. A primeira delas é, lógico, dar razão a essa pastoral. Submeta-se ao ensino do seu pastor. Quando a Bíblia nos fala obedeça ao seu pastor, não é que você vai ficar agora como um capacho sendo ordenado para ir aqui e acolá, fazendo o que o pastor quer segundo a vontade dele. Não. É que você seja obediente ao ensino do seu pastor. E, logicamente, seria redundante ter que falar, mas é sempre bom, né, para que haja um bom entendimento. Logicamente, você obedece ao ensino do seu pastor, desde que esse ensino seja o ensino fiel das Escrituras Sagradas. Quando o pastor, e muitas vezes eu faço isso, eu dou uma opinião aqui no púlpito. Eu falo, meus irmãos, eu acho que é assim, eu votaria dessa forma, eu acho que é melhor assim, eu acho que tal carro. Essa é a minha opinião, e eu deixo muito claro quando é a minha opinião. E opinião é opinião. Você não tem nenhum compromisso com as minhas opiniões. Ainda que, se for uma opinião sábia, seria bom você acatar, mas você faz o que quiser com a opinião das pessoas. Agora, quando aquilo que eu digo segue-se a assim diz a palavra do Senhor, essa não é a minha opinião, e essa não é nem a minha palavra, é a palavra de Deus. Nós acreditamos que quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, a pregação é a palavra de Deus. Houve momentos aqui, e os irmãos vão recordar disso, quando eu preguei em Mateus, por exemplo, falando sobre o amor aos inimigos, eu tive que confessar aos irmãos que até para mim aceitar aquele ensino era difícil. Eu estava ensinando uma coisa para os irmãos, estava asseverando uma coisa da palavra do Senhor, que até para eu concordar era difícil, e ainda é difícil, por causa da minha natureza. É por isso que você não vai seguir ou obedecer o seu pastor naquilo que ele diz simplesmente, mas naquilo que ele ensina de acordo com a palavra de Deus. Porque não sou eu que dou autoridade à palavra, é a palavra que me dá autoridade. Então não adianta você falar, eu gosto do pastor, ele prega bem, se você resolve simplesmente tomar outro rumo na sua vida diferente daquele que nós estamos ensinando aqui. Não adianta eu biblicamente lhe instruir sobre como conduzir a sua vida e você sai daqui e faz segundo a sua cabeça. Você está sendo desobediente. Não adianta eu mostrar para vocês os perigos que você corre na sua vida e você sai daqui e simplesmente ignora esses conselhos. Você é um membro desobediente. Você é uma ovelha rebelde. Você está fazendo as coisas conforme a sua cabeça, e o resultado disso é caos para você e para a igreja.
Porque se você está aqui me ouvindo simplesmente porque esse é o exercício devocional tradicional da sua vida, mas você não tem nenhum compromisso de obediência com o que eu estou instruindo você a fazer e a forma como você viver, eu não estou pastoreando a sua vida. Esta igreja não diz respeito ao que você faz. E certamente a sua conduta, fazendo aquilo que você acha que é certo, vai trazer problemas para o nosso meio, problemas para a sua vida, problemas para aqueles que lhe cercam. Essa desobediência, ela não trará bom resultado. Então, eu estou pregando, eu me esmero para pregar, eu preparo os sermões, eu tento ser fiel, porque eu quero te dar a orientação de Deus para a sua vida. É assim que eu guio a igreja, é assim que eu a lidero, é assim que eu a pastoreio. E essa é uma coisa interessante, irmãos, porque se a sua disposição é rebelar-se contra o pastor, você não pode realmente continuar debaixo da autoridade dele. Ou você troca o pastor, você tira o pastor, ou você sai. O que você não pode é ficar em rebelião. A não ser, como eu falei, se você me encontrar em falha, no que diz respeito à fidelidade à palavra de Deus, aí tudo bem. Aí você, corta o pastor. É o que você tem que fazer. Mas caso contrário, o Senhor está dando o guia para esta igreja e você deve respeitar isso. Outra coisa é aceitar as deliberações, direcionamento do conselho da igreja. Você escolheu representantes, legitimou a autoridade deles, eles se reúnem e decidem como vão conduzir a igreja. Você não pode simplesmente dizer, não, vou fazer do meu jeito. Pode. A não ser que esses homens estejam sendo infiéis. Aquilo que eles pensaram, pelo que oraram, a forma como decidiram as coisas, é a forma que a igreja tem que andar. Irmãos, às vezes a gente recebe uma notícia de que o conselho deliberou isso, aquilo, outro. Pelo menos aqui não acontece dessa maneira. Nós pensamos assim, nem pensaram direito, nem sabem o que está acontecendo. Aqui na igreja não tem acontecido assim. As nossas reuniões, nós vamos deliberar alguma coisa de muita importância para a igreja. Às vezes, demoramos 2, 3 reuniões, alguns meses, pensando, orando, analisando consequências. As decisões que nós temos que tomar, nós pensamos o lado pessoal, como isso vai atingir determinada pessoa, como isso afetará outras pessoas. E nós tentamos tomar a decisão correta, mas que tenha o menor impacto negativo possível. E quando tomamos essa decisão, depois de orarmos, analisarmos, é a decisão melhor para a igreja, de pessoas que se ocuparam com isso, a fim de conduzir a igreja da melhor maneira possível. E os membros da igreja não podem simplesmente olhar para essas decisões e dizer, não, eu vou continuar fazendo da maneira como eu quero. Não é assim que funciona. Não pode ser dessa maneira. É difícil, é quase impossível, é desgastante e entristecedor pastorear uma igreja que não se submete ao pastoreio. Essa não é uma coisa que deve se perpetuar. Pelo contrário, isso deve ser mudado. E outra coisa muito importante, conselho. A Bíblia diz que nós devemos buscar conselhos sábios. Uma coisa me ofende, não que eu fique triste, ou fique, coitadinho de mim, não. Me ofende às vezes as pessoas não quererem compartilhar a vida comigo, acharem que eu não sou capaz de dar bons conselhos, esconderem o jogo, né? Não, não quero ocupar o pastor com isso, talvez ele não compreenda, não quero contar essa história e tal. Isso me ofende, isso machuca
o meu coração. Não é com milindre, não vou ficar, fulano, não é nada disso, não. Mas me ofende porque o Senhor me concedeu dons, não é? Independente da minha idade, independente da minha experiência, enfim, o Senhor me concedeu dons. O Senhor presenteou esta igreja com um pastor. E ele não está aqui para ser poupado, né? Não vou atrapalhar o pastor com isso, não, eu estou aqui para lhe aconselhar. E sem nenhuma presunção de orgulho, vaidade, nada disso. Se Deus providenciou a mim como pastor da igreja, não há ninguém mais capaz para lhe dar conselhos do que eu. Veja a responsabilidade que eu estou chamando para mim. Porque eu creio profundamente nisso. E não é apenas baseado nos meus dons, é até por aquilo que Deus tem me providenciado nos meus estudos e tudo mais. Ninguém, dentro daquilo que Deus providenciou para a sua vida, é mais capaz, mais hábil e será usado por Deus para lhe aconselhar do que eu. Obedecer o pastor significa pedir conselhos a ele. Significa procurar o seu direcionamento. Pastor, o que a Bíblia pode me ajudar nisso aqui? O que o senhor pensa a esse respeito? Como eu deveria agir? Você pode tomar outros conselhos, logicamente, mas o meu conselho é importante para a sua vida. Onde eu tive o privilégio de compartilhar uma questão com um irmão. Ele botou um vídeo sobre um posicionamento político e me perguntou, eu posso assumir esse posicionamento político? E eu fui mostrar princípios bíblicos para ele, para tranquilizá-lo sobre a posição política que ele tem que tomar, ou não tomar. Então, irmãos, eu não quero ser de enfeite. Não quero estar aqui apenas ocupando o púlpito, não é? Eu sou um instrumento de Deus para essa igreja até que Deus me tire daqui. E eu tenho plena convicção de que a providência de Deus que me colocou aqui é justamente para lhe guiar, para lhe aconselhar e para governar a sua vida mediante a palavra do Senhor. E eu creio que se você abrir o seu coração, submeter ao seu pastor, você será abençoado nisso. Você irá crescer espiritualmente. E nós, como igreja, iremos andar em direção àquilo que Cristo tem proposto para nós, que é sermos uma comunidade de discípulos que discipulam pessoas e que crescem no Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos ensine mais uma vez a Tua Palavra, nesse assunto sobre submeter-se aos nossos líderes, aos nossos presbíteros, ao nosso pastor, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor, o pastor que o Senhor me deu, foi tão útil para a minha vida. Agradeço por me chamar ao ministério e que, ó Deus, o Senhor me ajude a ser digno desse ministério, ó Pai, que o Senhor me confiou. E ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a vivermos essa relação de maneira pacífica, honrada e que glorifica o Senhor. Tira a resistência dos corações no que diz respeito a obedecer a autoridades, sujeitar aos seus líderes e que todos nós possamos nos sujeitar uns aos outros conforme aquilo que está determinado em Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.